Imagine voar livremente e planar no céu, aproveitando as correntes de ar quente para ganhar altitude e distância. Tudo isso sem motor e com direito a curtir lá do alto uma sensação de liberdade incomparável, conectado com a natureza e com uma paisagem incrível ao redor. Estas são algumas das experiências que vivenciam os pilotos de parapente a cada voo. Você já se interessou em fazer um voo livre? Sabe o que é um voo livre? Sabe o que é um parapente? Ah, então prepare-se, porque vamos decolar e conhecer mais sobre o universo do parapente neste novo episódio do podcast Outra Visão. Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 137 do podcast Outra Visão, com Luan Teixeira, o @fala.piloto. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Praticado por cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, o voo livre com parapente se popularizou não só pela melhoria tecnológica dos equipamentos, que hoje são mais seguros, eficientes e fáceis de pilotar, como também pela facilidade de se realizar o voo. Somado a isso, é um esporte relativamente acessível se comparado a outras modalidades do voo livre. Aqui no Brasil, estima-se que existam entre 20 a 30 mil parapentistas por todo o país. Para falar sobre esse universo do voo livre, eu conversei com o piloto de parapente nível 3, Luan Teixeira, o @fala.piloto no Instagram e TikTok, e bombeiro militar há quase 15 anos na Baixada Santista, no litoral paulista. Durante a nossa conversa, o Luan contou como nasceu a sua paixão pelo parapente, relembrou do primeiro voo livre duplo que fez aos 14 anos, de asa delta, decolando da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e explicou como foi o seu processo de treinamento até começar a voar sozinho de parapente. Nesta entrevista, ele também explicou sobre a sua formação como bombeiro militar, falou sobre o seu perfil no Instagram e TikTok, o @fala.piloto, que é um sucesso nas redes sociais, e revelou diversas curiosidades interessantes sobre o voo de parapente. Ah, como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão aqui no YouTube, se inscrever, deixar o seu like neste e em outros episódios. Também fica o convite para você visitar o nosso site www.podcastoutravisão.com, nos acompanhar no Spotify e no Instagram. Para achar é fácil, basta digitar Outra Visão. Então, vamos acompanhar agora o episódio 137 com o Luan Teixeira, o @fala.piloto, para conhecer, aprender e descobrir coisas incríveis sobre o universo do voo livre com parapente. Divirta-se com Outra Visão. Alô, Luan Teixeira. Fala, piloto. Tudo bem com Fala, você, piloto. Luan? Graças a Deus, Paulão, tamo aí. Mais um dia. É isso aí, Luan. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu Valeu. te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído sobre esse universo maravilhoso do parapente. E muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Luan, Eu que agradeço o convite aí, Paulão. eu que agradeço. Luan, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando. Bom, eu sou do litoral de São Paulo. Hoje eu resido na cidade de Praia Grande.
Você é natural de qual cidade aí? É de Santos, do Guarujá? Na verdade, assim, eu sou natural do Rio de Janeiro, São João de Meriti. Mas eu moro em São Paulo, na capital, desde os meus 5 anos. E desde os meus 19 anos eu moro no litoral. Então eu tenho no litoral mais ou menos aí 12, quase 12 anos. Olha 12 só. anos. 12 Ó, anos. então a sua família é do Rio de Janeiro e aí se mudaram para São Paulo, tudo, e aí voltou para perto do mar também. É meio mesclado, assim. Eu tenho alguns parentes no Rio, tenho parentes aqui em São Paulo também, familiares em São Paulo, que são naturais de São Paulo. A mãe é natural de São Paulo, o pai é do Rio, então é meio mesclado. Ah, legal. Luan, antes de eu te perguntar sobre o universo do parapente, dos voos, do voo Sim. livre, queria que você contasse um pouco da sua história. Como você se descreve no seu Instagram, que é o @fala.piloto, você é casado, pai de duas lindas meninas, surfista, aventureiro, bombeiro militar. Luan, É me isso conta um aí. pouquinho da sua história. Bom, Paulão, como eu descrevi lá no Instagram, né? Hoje eu tenho 32 anos. Eu tô na corporação, no Bombeiro, desde os meus 19 anos. Sempre gostei de aventura, sempre fui aquele cara que nunca fui muito bom de bola, sabe? Eu sempre gostei de skate, patins, bicicleta, aquilo que trazia um pouco mais de adrenalina. Então, é, eu comecei nesses esportes, né? E aí com 16 anos, eu já tive alguns comércios, já empreendi em algumas coisas. Conheci minha esposa, na época eu fazia faculdade de engenharia, e aí ela estava no colegial e eu fazendo faculdade. Durante esse período, eu acabei passando na Academia do Bombeiro aqui de São Paulo, né? E durante essa fase, eu também tinha uma pizzaria, no qual eu administrava a pizzaria. E aí eu peguei e me desfiz da pizzaria, porque eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, bombeiro, pizzaria, essas coisas. E eu juntei, eu e na época era minha namorada, né? A gente ficamos juntos 2 anos, casamos. Aí quando eu me formei na academia de bombeiro, eu vim trabalhar no litoral como guarda-vidas. Então, eu trabalhei aqui no litoral como guarda-vidas durante mais ou menos 4 a 5 anos, se eu não me engano agora, não me recordo muito bem. E aí, durante esse período aí, veio minhas princesas, cara. Depois de 5 anos com a minha esposa aí, veio minhas duas meninas aí que são gêmeas, né? Então, minhas filhas são gêmeas. E, cara, é bênção de Deus. E é isso. Minha trajetória, assim, até esses 32 anos é mais ou menos isso. Hoje, atualmente, eu trabalho no incêndio, né? Eu não estou mais atuando no setor de praia. Faz 6 anos que eu estou atuando no setor de incêndio. E hoje eu trabalho na cidade de São Vicente, como bombeiro militar em São Vicente, né? Hoje eu sou cabo lá na cidade de São Vicente, entendeu? Então é isso. Que legal. Ó, então eu queria que você contasse para a gente registrar o nome da sua esposa e das suas duas filhas. A minha amada é a Franciele e minhas princesas é a Sofia e a Lívia. É isso aí, Meu, isso meus aí. tesouros. E eu queria saber o seguinte, com relação à sua carreira como bombeiro militar, tem alguém da sua família, alguém em especial que te influenciou, que te apontou esse caminho de seguir a carreira como bombeiro militar? Então, na verdade, é assim, ó, Paulo, eu tenho o meu padrasto, que eu considero ele como um segundo pai, assim, e a irmã do meu padrasto, ela é casada com um bombeiro militar, que eu considero como tio também, que é o Jadson. E eu sempre admirei muito pela questão da adrenalina em si. Eu via as viaturas passando e eu queria estar ali dentro, saber para onde estava indo, o que estava acontecendo. Eu sempre tive essa admiração. Mas eu sempre tive vontade, na verdade, ser piloto de avião. Meu sonho era ser piloto de avião, né? Eu também, viu? E é, Eu também, eu também. eu cheguei a fazer cursinho preparatório, essas coisas, mas isso aí não veio ao caso agora. E Uhum. aí, na época, eu não tinha noção nenhuma, assim, como era ser bombeiro mesmo. Eu admirava, mas eu não tinha muita noção. E um dia foi minha mãe que me inscreveu no concurso público. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava panfletando para uma pizzaria que eu tinha. Minha mãe falou: Ó, te inscrevi no concurso aqui.
Falei, tá bom. Aí fui lá, fiz a prova, passei em todas as fases de primeira. Uma curiosidade, eu sou o aluno mais novo do meu edital. Então, assim, na época tinha que ter 18 anos completo. Eu completei 18 anos, 2 dias depois encerrou a inscrição. E aí eu passei em todas as fases de primeira, graças a Deus. E desde então eu tô no bombeiro. E assim, eu posso falar que um pouco da inspiração é o meu tio de consideração, que é o Jadson. Ah, e o seu tio ainda segue a carreira como bombeiro ou Ah, não, hoje ele é vagabundo já reformou. já reformou? Aí, ainda para completar da formação como bombeiro, aonde especificamente você se fez sua formação como bombeiro militar? Qual que é o batalhão? Qual é a denominação? O que que você podia contar? Hoje aqui em São Paulo, isso parece que tá para mudar, né? Você não consegue prestar concurso diretamente para o bombeiro. Você presta concurso para a Polícia Militar e durante o período de escola, de academia, se houver vagas para o bombeiro, você tem um teste físico que você vai para o bombeiro. Então, a minha escola, inicialmente, ela foi na Polícia Rodoviária, num período de 8 meses. Depois desse período, abriu vagas para o bombeiro, e aí a gente faz uma seleção, que é um teste físico, um TAF, e a escola de bombeiro aqui em São Paulo, ela fica localizada em Franco da Rocha. Inclusive, se eu não me engano, é a maior escola de bombeiros da América Latina. Ah, que interessante, Luan. E ainda só para completar, na fase quando você mudou para o litoral e foi guarda-vidas, me conta um pouquinho de como é que foi essa experiência, porque assim, eu pratico a natação já há muitos anos, gosto muito de nadar, mas nado em piscina, que aqui em BH não tem mar, né? Me conta Aham. como é que é a preparação do guarda-vidas com relação à questão da natação, como é que é o treinamento, o que que você podia contar um pouquinho? E sobre teve alguma situação muito complicada que já aconteceu? O que que você poderia compartilhar um pouco dessa vivência como guarda-vidas, ainda mais aí na Baixada Santista, que é super população, né? As praias sempre muito cheias e Muito tudo. cheias, sempre muito cheias. Bom, assim, hoje eu acho o serviço de guarda-vida, apesar de muitas das vezes ele não ser valorizado pela população, porque eu costumo falar que todo serviço que ele é de fiscalização e o guarda-vidas, ele não, a gente fala aqui que ele não é salva-vidas, ele é guarda-vidas, ele está ali para guardar com que as pessoas não entrem em processo de afogamento. Então, o serviço de guarda-vidas, ele é muito louvável, porque toda vez que nós entramos na água para realizar um salvamento, literalmente nós estamos salvando uma vida. Diferente do incêndio, porque muitas das vezes a gente presta um auxílio, na praia não. Na praia, literalmente, você entra para salvar aquela vida. Porque se você não chegar, aquela pessoa ela vai, infelizmente, entrar em óbito. E assim, a preparação ela é extrema, é um curso entre de todos os cursos da polícia, assim, é um dos cursos mais difíceis de serem realizado. Realmente são 45 dias que o filho chora e a mãe não vê. O ditado popular assim, né? É bem pegado mesmo. E o mais engraçado, eu não era um bom nadador, né? Durante o período de escola de bombeiro, eu fui aprendendo a nadar aos poucos. Então, tipo, depois eu almoçava, aí tinha um período de descanso. Eu entrava na piscina. Acabava o período de aula no final do dia, muitas das vezes eu ia para a piscina para ter mais a aptidão com a água, né? E aí, quando eu vim pro guarda-vidas, eu vim com a perna quebrada na época, que eu tinha sofrido um acidente. Eu fiquei ali durante um período na administração e abri o primeiro curso de guarda-vidas. Só que durante esse período que eu fiquei na administração, eu fiquei nadando, treinando, treinando, treinando. Então, eu comecei a pegar um pouco mais afinidade com piscina em si, mas eu tive muita afinidade, eu sempre tive muita afinidade com o mar, porque eu não sabia nadar tão bem, mas eu surfava. Então, assim, eu sabia nadar o suficiente para me salvar, mas não para salvar ninguém. E esses 45 dias é intenso, é muito intenso mesmo. É algo fora da curva, assim, né? Você corre nada ali todos os dias, o seu preparo físico ele vai num pico gigantesco. Então é muito bacana mesmo. Ah, que legal. Você Então, me perguntou sobre alguma coisa de destaque, né? Guarda-vidas ele tem várias.
se você conversar com um guarda-vida com alguém mais antigo, ele vai te contar várias histórias. Então são muitas histórias. Eu já fiz salvamento porque eu fiquei um período na areia durante um ano e depois eu fiquei muito tempo trabalhando embarcado, né? Ou eu estava pilotando jet ski, ou eu estava pilotando o bote inflável, o bote de salvamento inflável. Era escala. Então, já fizemos salvamentos de mais de 5 vítimas, de uma vez só, né? Já fizemos salvamento com moto aquática de mais de 4 vítimas. Então, é assim, tem várias histórias. Se eu for contar a história de guarda-vida Sim, aqui, nós vamos sim. passar a tarde inteira. Putz, ó, é uma profissão que eu respeito muito, admiro demais. Eu já conheci alguns militares fazendo, se preparando para entrar na academia, lá na piscina onde eu nado. Sempre tem alguns militares lá fazendo os treinamentos, já me relataram que realmente o bicho pega. O bicho O filho chora e a mãe não vê. é. Ali separa as crianças dos homens. E até agora, para a gente concluir, né, esse tema, até para uma prestação de serviço, Luan, conta o que a pessoa vai na praia, vê o guarda-vida, o que que ela deve fazer? Deve ir lá conversar, se orientar pelas placas, respeitar as orientações, né, de não entre aqui, o mar não está seguro, porque eu imagino que muita gente desobedeça coisas básicas, né, de segurança Ah, na praia, né? infelizmente, Paulão, as pessoas elas vêm para praia, para se divertir, né? E elas muitas das vezes, um consumo de bebida alcoólica, elas acabam alterando o seu estado ali mental, de humor, e desrespeitam totalmente. E eles não veem o guarda-vida muitas das vezes como um bombeiro. Eles veem o guarda-vida ali simplesmente como alguém que está ali, um cara que vai perturbar ele, entendeu? Então a orientação toda vez que você chega numa praia e você conseguir enxergar um guarda-vida, preferencialmente fique próximo a ele, entendeu? Respeitem as placas de sinalização. Hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande também com criança perdida na temporada. Então eu já cheguei a ficar com 6 crianças, era quase uma creche, entendeu? Então é assim, vá até o guarda-vida, peça pulseiras de identificação, nenhum guarda-vida vai te negar isso aí. Nas placas de sinalização, elas estão ali realmente porque existe alguma coisa que o guarda-vida identificou e que está colocando a vida do banhista em risco, entendeu? E toda vez que o guarda. Eu nunca tive problemas, assim, graças a Deus, durante meu período que eu trabalhei de guarda-vidas, eu sempre conversei com as pessoas, sempre orientei e trouxe elas para mim, né? Então, quando o guarda-vida chamar, fazer uma orientação, busque respeitar, porque a gente costuma falar que o mar não tem cabelo, né, para você se segurar. Você não tem borda, você não consegue. Então é assim, existem nadadores fenomenais que já se afogaram e guarda-vidas que tiveram que tirar ele da água. Então é assim, o conhecimento da natação é uma coisa, o conhecimento do ambiente no mar é outra. Então existem pessoas que nadam super bem, mas que quando chegam no mar elas acabam passando sufoco. Assim, a força do mar, a força da natureza quer dizer, bate qualquer bom nadador, né? Não tem. Com certeza. Agora, Luan, eu gostaria de decolar da rampa lá no Guarujá, né? A rampa lá do Ah, Guarujá. sim, sim. Ah, meu Deus do céu, esse voo. Pessoal, o Luan, ele é piloto de parapente nível 3. Então, eu quero, Sim. eu quero, eu quero convidar toda a audiência aqui para acompanhar agora a gente num voo com o Luan. E o Luan contar um pouquinho, Luan, gostaria que você contasse assim, primeiro, como nasceu a sua paixão e o interesse pelo voo livre, em especial pelo parapente. Também, tem alguém especial que te influenciou, que te mostrou? Como é que foi o seu primeiro voo? Enfim, o que que você pode contar? Ah, o meu voo, é assim, eu sou piloto, assim, homologado há pouco tempo, né? Eu tenho 3 anos só de voo, vai fazer 4 agora. Mas eu tenho contato com esporte de inflar vela, de decolar de morrinho desde os meus 15 anos de idade, 14, 15 anos ali. E a minha inspiração no voo é o meu pai, né? Porque eu e o meu pai tem uma história muito engraçada, porque assim, ele morre de medo de altura. O meu pai, ele sempre teve muito medo de altura.
E quando eu fiz se eu não me engano, foi no meu aniversário de 14 anos, meu pai ainda morava na cidade do Rio de Janeiro, ele me presenteou com um voo de asa delta em São Conrado. Então eu fui com ele até São Conrado, eu voei de asa delta e desde então, meu, mudou toda a minha perspectiva de vida, assim. Eu queria aquilo para mim, eu queria ser instrutor, eu queria viver aquele mundo ali. E o meu pai, ele ficou empolgado, tudo, ele falou: "Meu, eu vou voar também". Só que meu pai, ele tem uma restrição muito grande com a altura, diferente de mim que eu tenho medo, mas nada que me bloqueie. E o meu pai decidiu voar de parapente. Eu tive que retornar para São Paulo, porque nesse período eu estava de período de férias. Meu pai conheceu, por acaso, ele tinha uma oficina mecânica, conheceu um rapaz que foi consertar o carro dele e era instrutor. E ele fez o curso numa troca de serviço. E quando meu pai fez o curso, esse instrutor ele morava próximo à casa do meu pai. Então, a partir desse momento, todas as minhas férias que eu estava no Rio de Janeiro, eu ia para a rampa, eu ficava em São Conrado ali onde tem um gramado, o pessoal de São Conrado vai saber. Eu ficava ali a tarde inteira inflando vela e pousando na areia. Decolava tipo assim, uns 3 metros de altura, eu acho que deve ter ali mais ou menos. Enquanto meu pai voava, eu estava ali. Eu passava o dia inteiro fazendo isso, entendeu? E a minha paixão, só que assim, por questões financeiras mesmo, né? Eu fui conseguir, de fato, voar com meu equipamento homologado, tendo um curso, há 3 anos atrás. Mas eu já voava de morrinho, eu já tinha uma afinidade com voo. Já tinha lido diversos livros, né? Biografias sobre voo. Então, quando eu ingressei agora, há 3 anos atrás, foi meio que uma readaptação, Uhum. entendeu? Foi meio que ali um retorno mesmo, né? É isso. Meu pai Ah, foi uma inspiração aí. Meu pai, Johnny, o nome dele. Ele vai ficar contente, viu? Que toda vez que eu falo, ele fala assim: "Pô, você não falou de mim, não sei o quê." Ciumento, Johnny? É bicho. Johnny ou Johnny. Johnny? É Johnny. Johnny. Isso, o pessoal chama de Johnny, Johnny. Não tem problema, não. E o seu pai, ele ainda continua voando ou não? Já. Meu pai é um vagabundo. Ele começou a voar comigo porque eu perturbei ele para voar. Nós conseguimos, fizemos algumas aventuras juntos assim, mas a idade meio que tá bloqueando ele. E ele não é, meu pai é super novo, tá? Meu pai, eu acho que ele tá com 54 anos ou 56, se eu não me engano. É. E aí ele tá meio bloqueadão com medo mesmo. Eu Ah, ainda tô tá. tentando trazer ele de volta. Fez todo o processo de novo, voou comigo algumas vezes, mas tá meio bloqueadão assim, sabe? Ô, Luan, Aí ele. você, como eu te comentei, na nossa conversa antes da entrevista, é o primeiro piloto de parapente, é o primeiro profissional, o primeiro piloto, né, de parapente que eu entrevisto aqui no podcast Outra Visão, que já recebi aqui muitos amigos do universo da aviação, enfim, pessoas que Aham. apaixonadas pelo voo, seja o voo à vela, de planador, o voo dos aviões comerciais, enfim. Hum. A outra visão aqui, sou apaixonado por aviação. Eu queria que você Uhum. compartilhasse, explicasse um pouco sobre as características do voo, do parapente, contar um pouco assim, de uma forma objetiva, assim, para explicar um pouquinho sobre o voo. E, se você me permitir, eu vou compartilhar algumas imagens de voos seus, que eu tenho o vídeo aqui. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Bom, o voo de parapente, a gente tem que entender ele como um planador, né? O parapente, ele é um planador. Nós não utilizamos motor para voar. Então, o parapente, ele é um planador. Nós dependemos da natureza para se deslocar, ganhar altura, tudo isso aí. E diferente de um traleve, de um voo a motor em si. Então, diferente também da asa delta, o parapente, ele é uma asa que não é rígida, ela é uma asa flexível ali, ela dobra, né? A gente pode colocar ela dentro de uma mochila. E esse é o grande diferencial que eu acredito que venha cada vez mais migrando o pessoal da asa para o parapente, né? Uhum. A asa ela é maravilhosa, ela tem uma autonomia de voo um pouco melhor do que o parapente, só que ela exige uma logística muito mais complexa, desde deslocamento até a área de pouso, a montagem da asa. Então, a asa ela é
ela exige essa logística mais completa, mas ela, a princípio, voa igual o parapente, nos mesmos conformes. Nós utilizamos aí as térmicas, né? E o lift para estar voando. Então, o parapente em si, ele dá essa comodidade. Hoje, por exemplo, aí vocês estão vendo um voo que eu saí do Guarujá e fui até Praia Grande e, meu, você põe a sua mochila nas costas, pega a sua moto e vai até a rampa e decola. Diferente de uma asa delta que ela exige ali. Então, acho que a principal característica do parapente hoje é essa comodidade que ele nos traz, né? Essa facilidade de poder decolar e pousar e também em locais restritos. Por exemplo, esse pouso aí eu acabei tendo que pousar num pouso de emergência no estacionamento de um de um garagem ali de caminhão ali, né? Ali vocês viram também agora há pouco um pouso de emergência que eu tive que fazer num erro de análise e a gente acaba aí às vezes em algumas coisas temos que ter cautela, porque, como se diz, a gente está voando, né? Então aí vocês estão vendo uma travessia que eu fiz e eu passei um grande perrengue ali. É isso. É, Característica do parapente é essa, é um planador muito tranquilo, né? Assim, entre aspas, se voar, desde que seja respeitado aí tudo que tem que ser respeitado, e a comodidade. A comodidade ela é imensa, a facilidade ela é gigantesca. Então você consegue decolar e pousar em locais que uma asa delta não consegue. ô Luan, e eu gostaria de saber quais etapas de preparação, de formação de um piloto de parapente. Quais são os caminhos a seguir, né, até você voar sozinho? Bom, é assim, eu tenho alguns seguidores até da região do Nordeste que eu posso falar assim, que muitos não têm condições financeiras ou então não tem nenhuma escola de voo próximo para estar ali tendo uma instrução adequada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas situações, porque eu tenho até um vídeo no qual eu falo, você aprender a inflar a vela, trazer ela na sua cabeça e sair correndo e decolar, essa é a parte mais simples e mais fácil. Então, a preparação para você se tornar um piloto consciente e seguro, eu acho que inicialmente você tem que fazer um voo duplo para saber se de fato é isso que você quer, né? Se de fato você gosta daquilo. E depois que você fizer esse voo duplo, você procurar uma escola homologada, uma escola aí que tenha um nome a zelar, que realmente está ali preocupada com a segurança do seu aluno. Então, isso é muito importante. E aí, uma vez que você encontrou essa escola, o instrutor da escola ele vai estar fazendo todo o treinamento de solo, ensinando você a inflar a vela, dominar a vela e todas as características, né, de atmosfera, meteorologia, algumas literaturas para você estar lendo. Depois que você pegou tudo isso aí, aí chega a fase que em alguns lugares existem os morrinhos, né, que são pequenas montanhas, vamos se dizer assim, que o aluno ele decola, faz um voo de 30 segundos, 1 minuto e pousa. Né? Não é o voo que vai ganhar altura, nada disso. E no nosso litoral aqui, que é na rampa de São Vicente, o nosso morrinho é a própria rampa. Então nós temos essa característica meio diferente aqui. Aqui o aluno ele já decola de uma rampa oficial. A única diferença é que em muitos dos casos, um instrutor ele não vai colocar o aluno para ganhar altura, ele vai colocar o aluno para voar reto direto para a praia. E se torna muito seguro também. Então, essas são as fases. Após você ter feito esses voos sozinho, você vai passar durante um período aí que você é aluno, se eu não me engano, são 3 meses que você tem que, eu não me recordo agora, mas se eu não me engano é isso, são 3 meses que você tem que estar sendo monitorado em todos os seus voos, então o instrutor, em toda a sua decolagem, em todo o seu pouso, ele vai estar no rádio com você ali, te dando as orientações para onde você vai, como você vai agir, e depois desses 3 meses você se torna o nível 1, né? Quando você se torna nível 1 aí, CBVL, entendeu? É isso, basicamente é isso. Ô Luan, e me fala uma coisa, eu vejo que você tá sempre, se falou do rádio, né?
é obrigado estar sempre voando com o rádio? Quer dizer, é obrigatório ou te ajuda no voo? E outra pergunta, Facultativo? pode falar. É obrigatório ou facultativo? Isso. Eu, eu falo assim, ô Paulão, se você de repente, por algum motivo, cair numa árvore, e se você tiver sem rádio e ninguém souber que você caiu ali, você vai virar um esqueleto pendurado naquela árvore, entendeu? Então o rádio ele se torna um EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Então o nosso equipamento ele é composto por selete, paraquedas reserva, capacete, a nossa vela, né? O rádio de comunicação. Então, isso aí, um calçado adequado também, isso aí são equipamentos básicos, entendeu? O ideal, eu não tenho muito hábito de voar no litoral de luva, tá? Mas o ideal também é o piloto estar sempre utilizando a luva. Quando eu vou no interior, eu sempre estou de luva. Então, esse aí são equipamentos básicos, seria o EPI do voo, entendeu? Ah, bem interessante. E outra pergunta, assim como na formação de um piloto privado, piloto comercial, ele vai acumulando horas de voos, né, e vai registrando essas horas de voo. No parapente também, você tem um registro de tempo de voo, de horas de voo, de cada voo, como é que funciona? No parapente, nós temos algumas opções de estar registrando o nosso voo, né? No meu caso, eu utilizo o meu próprio aparelho celular, no qual eu tenho um aplicativo, e esse aplicativo ele salva um IGC, no qual ele tá tudo que aconteceu no voo, todo o trajeto que foi feito, a altura que você ganhou, a altura que você perdeu. E esse IGC, hoje, nós utilizamos um site chamado XC Brasil, no qual ele é logado junto à CBVL, que é a Confederação Brasileira de Voo Livre. Então, todo término de voo, ele identifica que eu decolei, pousei, eu pego esse IGC, jogo ele nesse site e, se eu não me engano, 11h30 da noite, a CBVL atualiza junto do site e esse voo ele é registrado junto à minha conta da CBVL. Então, todo voo que a gente faz, a gente busca estar registrando ele porque ele vai contar para a nossa mudança de nível, né? Então, a CBVL hoje ela exige algumas, algumas coisas para você conseguir mudar de nível, né? Então, Ah, é assim, é pelo próprio celular ou então tem outros aparelhos também eletrônicos que registram o voo, mas o que todo mundo usa, assim, basicamente é o próprio celular. interessante. Então, antes de uma decolagem, você tem um checklist grande de equipamentos, né? O que você podia falar sobre essa preparação para o voo, Luan, que é estratégico, né? É muito importante, né? Sim, é assim. Aqui no litoral, por se tratar um voo mais tranquilo, muitas das vezes a gente acaba até negligenciando essa parte assim, né? De check-up, de check, né? Mas eu costumo dizer que é nos momentos mais tranquilos que a gente acaba cometendo um erro. Então, quando a gente acha que está tranquilo, é na hora que a gente comete um erro. Então, o cheque, ele é super importante, né? Você tem que ali, no momento que você vai decolar, você tem que entrar na sua caixinha do nada, né? Se desconectar de tudo e de todos para poder fazer o seu cheque. O cheque nada mais é verificar se sua vela está toda em ordem, se as linhas estão corretas, se não tem nenhum tipo de nó, se não tem nenhum tipo de rasgado, se o seu paraquedas reserva está conectado na sua selete direitinho. Se os seus equipamentos, por exemplo, nesse vídeo aí você dá para perceber que eu estou voando com dois celulares e mais uma caixinha ali que é o Vario, né? Aí eu tomei um baita susto. Eu não tinha esquecido disso aí. Então é assim, o cheque, ele é muito importante. E já teve, infelizmente, acidentes fatais no qual o piloto acabou esquecendo de fazer o cheque e decolou pendurado no equipamento. Então, é bem complicado mesmo. Então, a gente tem todas as conexões. Eu tenho uma reza, né? Porque eu trago isso do bombeiro. O bombeiro, toda vez que ele vai entrar num rapel, ele tem uma reza. Então, eu trago essa reza também pro voo. Então, toda vez antes da decolagem, mesmo que eu já tenha checado tudo, antes da decolagem eu faço essa reza. Entendeu? E quando você diz a reza, o que que é? É uma checagem mental, assim? O que que é? É assim, no rapel,
No bombeiro é assim, né? A corda no 8, que é o freio, 8 no mosquetão, mosquetão na cadeirinha, mosquetão travado, capacete, luva, segurança. Essa é do bombeiro no coisa. A minha é bem similar também. É, capacete, selete, ventral travado, abdômen travado. E nisso, enquanto eu vou falando isso mentalmente, eu tô checando. Literalmente eu tô checando. Eu tô vendo se realmente está em conformidade. Fivela do capacete, afiveladas, condições perfeitas para decolagem, decola. Entendeu? Então tem meio que vamos dizer assim, um padrão a ser seguido. Sim, sim. Isso sou eu, tá? Eu não estou falando por outros pilotos. Cada um adota da forma que acha melhor. E sobre equipamentos, o altímetro quais são os equipamentos? O GPS, você voa também com. Qual que é o equipamento que é utilizado para o voo de parapente? Qual que é o altímetro? Porque eu vejo É, também nos seus vídeos, Luan, sempre aquele barulhinho, aquilo é o altímetro, né? é o Explica. vário, né? Ah, é o É o, bário, é o variômetro. Então hoje variômetro, ok? alguns celulares eles utilizam um sensor barométrico que você já consegue dentro do aplicativo que eu citei anteriormente, ele já registra aí a sua razão de subida, razão de descida, mas eu particularmente eu uso um vario bem simples ali, mas ele é extremamente funcional. Desde quando eu iniciei no voo eu utilizo esse vario e ele me mostra ali a altitude que eu estou em relação ao solo, a altitude que eu estou em relação ao mar, né? Que isso tem uma mudança, né? Então, tipo assim, a gente costuma falar que é altura e altitude. A altitude é em relação ao mar, a altura é em relação ao solo. Ele me mostra também o tempo de voo, temperatura e minha razão de subida e descida. Então, quanto mais rápido for aquele bip nos meus vídeos, quanto pip, 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 Uhum. mais rápido eu tô subindo, entendeu? E quando ele faz um barulho meio de grilo, tipo, pé, significa que eu tô perdendo uma altura também mais excessiva. Então, basicamente, é o variômetro, o celular que ele tem um aplicativo que já mostra todo o trajeto, rota de voo, tudo, e é isso. E o rádio. E Os eletrônicos são basicamente esses. E tem que checar também a bateria, deixar tudo carregado, né, Luan? Ah, sim, O cara sim, decola sim. e acabou a bateria do celular, ou... Ah, sim. Eu tenho uma mochilinha no qual eu tenho todos os meus eletrônicos e quando eu vou fazer algum voo que eu acho que vai exigir um pouco mais de preparação, eu já um dia antes carrego tudo para chegar na hora tá tudo certinho. Leva até uma bateria, né, para conectar, né, um power bank, né, de Power bateria. bank, isso. A gente voa também no nosso porta-instrumento ali. Normalmente eu estou voando com dois power bank ali dentro. Porque Ah, o voo aqui no litoral é um voo. No interior ele é totalmente diferente. Muitas das vezes você vai pousar em locais inóspitos, assim, não vai ter ninguém. Você vai ter que caminhar horas, às vezes, durante um período muito longo para conseguir chegar em algum lugar que você consiga aí ser resgatado, entendeu? então, aproveitando esse gancho que você falou do voo no litoral e no interior, explica então as características, as diferenças, né? Porque assim, eu já vi os vídeos seu falando sobre isso, mas conta aqui pra gente qual que é a diferença de voar lá no Pico do Gavião, que eu vi que você já voou. Eu já fui lá, não voei, hein, Luan? Não voei, mas eu já subi lá no pico e voar aí na Baixada Santista, no litoral. Quais características, qual é a diferença? Bom, a principal característica que eu vejo hoje, Paulo, é a questão de segurança. O voo no litoral, ele acaba por muitas das vezes se tornando muito seguro quando você decola em condições favoráveis. Então é assim, para o aluno que está começando no voo, ele é um voo muito seguro, entendeu? Então eu tenho plena tranquilidade de estar voando com as minhas filhas aqui no litoral sem problema nenhum. Já no interior, dependendo do horário que você vai decolar, ele exige que o piloto tenha uma certa experiência, porque se o piloto não tiver essa experiência, ele vai acabar se acidentando. Então, a principal característica que eu vejo é essa. A segunda característica é o voo do litoral, e muitas das vezes é voo de lift, né? O pessoal que voa, que está nesse mundo, chama a gente de lifteiro. Lifteiro é o quê? O lift, nós temos duas maneiras de voar. Eu tô aparecendo também, ô Ah, Paulo? tá aparecendo, tá aparecendo.
Ah, tá. É porque eu tô gesticulando aqui, eu não sei se. É. Quer ver? Deixa eu dar Então, o. beleza. Deixa eu stop aqui o share. Não, você tá Então. aparecendo. É que no vídeo, Não. quando dá o share screen, aparece de um jeito, mas na gravação tá aparecendo você todo momento, tá? Beleza, bacana. Porque eu tô aqui gesticulando e eu fiquei na Não, dúvida. Mas vamos lá. O voo de lift, para quem não entende, quem não é piloto, ele nada mais é que eu costumo falar que você tem que sempre imaginar o ar, né, o vento, como um fluido que ele é e como se fosse água. Então, se você, a partir do momento, começa a imaginar o vento como se fosse água, isso ele vai te ajudando a entender vários fenômenos que acontecem durante o voo. Então, o voo de lift nada mais é que você tem uma montanha, você tem o vento vindo nessa direção. Então, quando o vento encontra com essa montanha, ele não vai conseguir atravessar a montanha, ele não vai furar a montanha e vai atravessar. Ele vai desviar para algum lado. Então, a água é da mesma forma. O que, que vai acontecer? Ele vai bater na montanha e vai ir para cima. Então, o voo de lift, ele é o tempo inteiro na frente da montanha. Nós temos que voar ali porque nós dependemos do relevo para ter essa sustentação, entendeu? Então, no litoral, como o vento ele vem muitas das vezes do mar, nós não temos atividades térmicas fortes. Então, ele se torna um voo mais tranquilo, com menos turbulência, entendeu? Já no interior, já no interior, existe também o voo de lift, mas a nossa intenção é voar térmica. Térmica nada mais é que são bolsões de ar quente que vão se desprendendo do chão, do solo, e acaba jogando a gente aí para cima. Então, o urubu, outras aves também, né? Gavião, outras aves, elas se deslocam dessa maneira. Então, ela vem voando, ela encontra uma térmica, ela ganha altura nessa térmica, né? Que são esses Uhum. bolsões que eles vão se derivando com o vento, e o urubu vai ganhando altura para se deslocar para outras regiões. Então, quando você vê aquele monte de urubu rodando, não é porque tem carniça, é que muitas das vezes existe uma térmica ali, entendeu? Uhum. Então é assim que funciona. Então, o voo do litoral, a característica principal vamos se dizer assim, é segurança mesmo, entendeu? É bem seguro. Entendi. E uma pergunta também: qual a altitude máxima que você já atingiu num voo no litoral e num voo no interior? Porque, pelo que eu estou entendendo, então no interior você consegue mais térmicas, mais tempo de térmica, né? Elas também duram mais tempo e você consegue atingir altitudes maiores, é isso? Do que No litoral, por causa da característica de pressão e diversas outras características, nós não temos um teto tão alto igual no interior. Então, existem alguns aplicativos de previsão do tempo que nos mostra isso antecipadamente. E no litoral é assim, um teto de 1.200 metros de altitude já é fenomenal, já é algo fora da curva, entendeu? Tanto é que no litoral, assim, para você conseguir atingir 1.200 metros, vai ser um dia muito especial, você vai estar no momento certo, no dia certo, tudo perfeito para você conseguir fazer isso, entendeu? Então nós temos pilotos aqui no litoral que são exemplos no nosso esporte, né? O pessoal fala, piloto do litoral é tudo lifteiro. Hoje, o nosso atual campeão paulista na categoria esporte é o Sorriso. E ele é um piloto do litoral, da minha rampa, que é uma inspiração para todos nós. Nós temos também o Evandro, que para mim é um cara assim fora da curva dentro do mundo do nosso esporte, que também já fez coisas aqui no litoral que eram inimagináveis, assim, tipo, você não imaginava que era possível fazer um negócio desse. E o cara já fez. Então, nós temos Evandro, Sorriso, Brastemp, nós temos uma geração nova aí que sou eu mesmo, tem o Esquilo, tem uma galera que também tá chegando que voa muito bem. E a característica é essa. Então, no litoral hoje, por exemplo, o meu recorde de altitude, se eu não me engano, está em 1.178 metros. O meu recorde. Uau. É, eu quase cheguei nos 1.200 ali, que é um desses vídeos que nós estávamos mostrando agora há pouco. Mas isso é o que eu falei. É o dia certo, a hora certa, tudo encaixado, você conseguiu encaixar naquela térmica e subiu com ela. Então não é algo simples de acontecer e é dias raros mesmo. Já no interior, o Uhum. meu recorde, se eu não me engano, está em 3.200. Nossa.
Nossa. 3.200. Que falando assim, tipo, já não é algo fenomenal, entendeu? 3.200 já é algo mais normal no interior. Ah, Um piloto que voa no interior, ele costuma atingir essas altitudes, entendeu? Já no litoral já é algo tipo assim, caraca, ele chegou a 1.200 metros. Puta merda. uau, Entendeu a diferença? uau. E E a altura é a autonomia, né? o A altitude é a equipamento, autonomia. então, tem essa relação, né? Altitude com distância que você consegue percorrer, né? Quanto mais alto, É, inclusive naquelas suas travessias, né? Você vai ganhando altura e espaço. Aí vai perdendo um pouquinho, aí de é, novo e vai o recuperando, né? parapente, o parapente, asa delta, o planador em si, ele voa assim, né? A gente ganha altura e aí a gente tem um LD, um planeio, né? Normalmente um parapente ele voa a média ali de 10, 12 para um em condições normais de atmosfera. Então você voa 12 para frente e um para baixo. Claro que isso são muitas variáveis, né? Direção de vento tem muitas variáveis, mas essa é uma Uhum, média aí. uhum. Então é assim, você ganha, enche o tanque, a gente costuma falar que enche o tanque, gasta o tanque, enche o tanque, gasta o tanque. E assim vai indo, entendeu? Ô, Luan, uma pergunta também que eu queria fazer é o seguinte: o parapente ele estola como um avião? Ele tem o nível de stall assim? Como é que é o stall de um parapente? Sim, o parapente ele estola. E isso é uma pergunta assim, cada asa, né? O parapente ele é uma asa, né? Então cada asa ele tem uma característica. Então assim, a média, né? Vou falar assim a média de 20 quilômetros por hora. Abaixo disso aí você tá correndo o risco de entrar em stall, né? Então você, assim, não é que você tem que estar voando a 20 quilômetros por hora, são vários fatores que influenciam. Por exemplo, você consegue voar parado, né? Mas você tem ali, né, o vento criando a sustentação, velocidade. Então, é um assunto que eu não domino tanto, tá? Então, não tenho tanta, eu não posso falar com tanta propriedade, mas o parapente ele estola e é muito importante, eu sempre falo isso nos meus vídeos, você já deve ter até visto, o Uhum. piloto ele conhecer o ponto de pré-stall da vela, né? O ponto no qual a vela está começando a perder a sustentação e ele está começando a entrar no stall mesmo. Então, o piloto que ele consegue identificar isso aí na asa, ele voa com mais segurança, entendeu? Porque Perfeito. você consegue, nos comandos ali, nos comandos você consegue sentir mesmo, de fato, se a vela está entrando num stall, né? É igual o avião mesmo. Eu já tive a oportunidade de pilotar ultraleve, né, algumas vezes, e no ultraleve é a mesma coisa. Você começa a sentir no comando, ali nos comandos, que alguma coisa está de errado. Entendi. Você dá uma ficar mole, né? Deve ficar meio que você É, puxa, não vai nada, né? exatamente, né? Eu brinco, né? Assim, eu tenho aqui no litoral, nesses voos que a gente consegue atingir grandes altitudes, existe uma térmica que ela se desprende de uma região onde é rotorizado, né? Onde o vento ele está ali bagunçado. E essa térmica ela acaba carregando toda essa sujeira, ela é uma térmica muito suja. E quando você vai chegando próximo dela, literalmente você sente os freios aqui ficando tudo mole, tudo bambo. E, meu, e aí já não passa mais nem agulha, cara. Você já vai ali, já, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Nossa. E vai, daqui a pouco você bate na térmica, cria sustentação na asa de novo, e aí é só estampar o sorriso e subir junto dela. Mas até chegar esse momento do sorriso, ó, vou te falar um negócio, hein? Ó, toda vez que eu vou lá, eu brinco, né? Eu já vou todo cagado, cara. Já vou. Ah, meu pai do céu, já vou preparando a alma e o espírito, que eu sei que o negócio vai ser esquisito. Dá um frio, deve dar cada frio na barriga que deve dar. Nossa, que eu. Ô, Luan, e uma curiosidade que eu tenho que saber, que assim, fala muito sobre a térmica, né? Quando você tá voando, é, você percebe a térmica, é um calor, é um vento, ou é. O que que é? Existe um. Você tem uma sensação de que tá entrando na térmica? O que que é? Normalmente, assim, existe como a gente identifica a térmica e como a gente sente a térmica. Então, Ah, muitas das vezes você está voando, você tem uma certa velocidade de vento soprando aqui no seu rosto. A térmica, ela é o ar subindo.
Então, aquele vento que estava soprando, ele para, se torna um vento mais quente, nada muito, tipo, absurdo, assim. São coisas pequenas, sabe? A não ser que for uma térmica muito forte, mas você já percebe ali que já mudou toda aquela característica da atmosfera, e aí, meu, o variômetro não nega, ele já começa a gritar ali, e antes da térmica, normalmente você tem a turbulência, né? Antes de chegar numa térmica, normalmente você tem turbulência, e a gente costuma falar, o piloto de parapente ele costuma falar, meu, se tá sacudindo é que vai subir, entendeu? Se tá sacudindo é que sinal que vai subir. Então, essa é uma característica. Agora, tem as outras questões que são diversas, como a gente Sim. identifica uma térmica, né? Sim, sim, é bem, bem interessante. Então, assim, balança. Lá em cima, balança. Falando. Por isso que eu falo, eu tenho um vídeo muito. Eu acho que esse vídeo, assim, é engraçado, né? Tem vídeo que a gente produz aí para mídias digitais, né? Que a gente fala, meu, puta, cara, que vídeo legal. E o vídeo não dá tantos views, mas eu sei que eu entreguei algo que para quem tá começando vai ser legal. Então, é assim, por isso que eu costumo falar. O piloto, quando ele está iniciando, ele não pode já iniciar num voo termal, num voo de térmica. Ele tem que iniciar num voo de lift. Ou então simplesmente para o pouso. Porque é a mesma coisa de você estar aprendendo a dirigir. Você está com o seu carro ali na rodovia. Não, você começa a dirigir o seu carro no bairro, né? Então você vê Uhum. um buraquinho, você desvia daquele buraquinho, né? E assim você vai dirigindo. Aí você vai evoluindo, você fala, agora eu vou pegar a rodovia. Aí você vai pegar a rodovia, aí, do nada, a rodovia se torna toda esburacada. O que que você vai fazer? Você vai soltar a mão do volante e se desesperar? Você vai capotar o seu carro. Então, a térmica é isso. Você está voando aqui lisinho, tranquilamente. Daqui a pouco, o negócio faz assim, você fala, ai meu Deus do céu. Aí um piloto que não é experiente, que não tem essa atitude ainda, o que que ele vai fazer? Ele vai agarrar ali no tirante, né? E não vai pilotar, vai soltar a mão do volante, entendeu? Então ele vai agarrar nos tirantes ali e aí a vela vai ter que voar por si só. Por isso que existe também as modalidades de vela. Então, Hum. nesses casos, a vela ela tem que ser uma vela que voe sozinha, entendeu? Porque se o piloto não souber agir nessas condições, ele vai ou piorar a situação, ou ele vai acabar aí sofrendo um colapso e não vai nem saber como jogar um reserva. E é o que eu falo, acaba traumatizando o cara. O voo não é isso, o voo é algo maravilhoso, só que o cara traumatiza e não quer voar mais. Sim, sim, é. Ô, Luan, e com relação ao clima durante o voo, né? Você tá aí no litoral, na Baixada, sempre muito calor, né? Úmido também. Como é que é lá em cima, assim, a sensação térmica, assim, você passa muito calor ou passa muito frio? Como é que é a sensação, assim? Esse eu tenho uma Não, curiosidade. então, é assim, né? A gente trabalha o bom piloto, eu costumo falar que é aquele que não só voa, mas ele trabalha muito com previsão de tempo. Então ele entende a dinâmica, ele entende sobre previsão. Eu estou sempre buscando conhecimento com pilotos mais experientes a respeito disso. Então, assim, a questão de passar frio vai depender do qual é o seu objetivo. Por exemplo, você vai voar no litoral, você viu que a previsão, você não vai atingir 1.200 metros, você não tem a necessidade de voar todo agasalhado, correto? Mas você vai voar no interior, lá no Pico do Gavião, em Andradas. Você já vai decolar lá de 1.600 metros de altitude, se eu não me engano. Então, você tem ali a cada, acho que 1.000 pés, 2 graus abaixo, eu não me recordo ao certo agora. Mas aí você, poxa, você já decolou ali numa temperatura ali de 20 graus. Meu, quando você chegar a 3.000 metros, se você não tiver equipado, você vai passar frio. Vai passar muito frio. Porque além do, do, do ambiente em si, da atmosfera em si, você tem o vento, né? O tempo inteiro. Então é assim, é aquela sensação térmica, né? Você tá ali com 20 graus, mas a sensação tá de 13, 12. É. Então, o EPI, por isso que eu falo que no interior normalmente eu sempre tô de luva, entendeu? Então passa frio sim. Se o cara não souber qual é o objetivo dele, o que que ele vai querer e querer decolar todo o verão lá, dependendo da situação, mas isso é bem difícil do cara cometer esse erro, porque os pilotos, durante o período de formação, eles já aprendem. Eles já vão aprendendo essas informações, né? E tem que fazer um plano de voo, né? Para toda decolagem, imagino que também no parapente exige assim um plano de voo
mínimo, né? Ah, Da onde eu vou decolar, o que que eu vou fazer nesse voo, né? Como você falou, com as condições certeza. climáticas e tudo, porque não dá para brincar de sair voando aí. Não, não dá, não dá. Nós já tivemos pilotos, até pilotos super experientes, que foram sugados por nuvens, né? Por famosos CBs aí, nuvens de tempestade. E é assim, o plano de voo, ele tem que existir. Ele vai existir. Em qualquer voo. Bom, qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer um cross country, que é o estilo de voo que eu gosto, que é o voo de distância. Beleza, tá bom. Então eu vou decolar aqui. No site de previsões de tempo, eu já vi em 2.000 metros de altitude qual é a direção do vento, a 2.800 qual é a direção do vento. Então, por exemplo, porque existem as camadas, né? Então, às vezes, cada camada tem uma direção de vento. Então, a gente já vai calculando tudo isso aí. Ah, eu vou passar por essa cidade, depois por essa, e pretendo estar pousando nesta aqui. É claro que isso é um plano, não significa que você vai atingir o seu objetivo. Mas, até por questões de resgate, e tem que acontecer isso. Infelizmente, nós tivemos recentemente um piloto que veio a morrer no sul de Minas, divisa com São Paulo. Ele teve uma pane, não se sabe ao certo, ele acabou parando numa situação no qual ninguém sabia que ele tinha caído, e ele passou a noite inteira. No dia seguinte, até triste em falar, quem encontrou ele foi o filho, pelo que até onde eu levantei, e o filho já encontrou ele ali em situação que já estava praticamente evoluindo para o óbito. Então, é assim, por isso a importância do rádio, por isso a importância de você se comunicar com um parente. Então, quando nós voamos em grupo, normalmente a gente cria um grupo de WhatsApp, onde nós mandamos toda a nossa localização em tempo real, num período ali de 8 horas, que é o máximo, e Uhum. o resgate, que é a pessoa que está responsável por estar buscando a gente, ele também está nesse grupo e o tempo inteiro se comunicando pelo rádio, né? Quando você vai voar em regiões que GPS não funciona, celular não funciona, o pessoal usa também um outro aparelho, o Spot, né? Que é um aparelho que é via satélite, que vai mandar a localização. Então, assim, é muito importante você ter um plano de voo e você saber o que você vai fazer. Nossa, Lu, não, é muito importante você falar sobre isso, esclarecer a audiência, né, que não conhece esse universo da responsabilidade que é uma decolagem, de que quando a gente vê o pessoal voando, né, tá todo mundo ali preparado para aquilo, né? E assim, existe uma série de cuidados e riscos. Luan, eu vou caminhando aqui para o final, mas ainda tenho algumas perguntinhas, assim, porque, nossa, é um assunto Tranquilo, que eu curto demais, assim. Eu queria que você me contasse, assim, como é que a sua experiência e formação como bombeiro te ajuda no seu voo, te ajuda no seu voo de parapente, assim, os conhecimentos que você traz com a sua formação de bombeiro e, enfim, como é que isso contribui para você? Eu acho, Paulo, assim, aqui no litoral, agora não mais, mas no começo eu era considerado assim, um piloto um pouco agressivo, vamos se dizer assim, um pouco, vamos se dizer até imprudente, né? Porque eu sempre almejei coisas diferentes. Eu nunca quis ficar voando na mesmice. E a minha formação de bombeiro, ela me traz uma certa segurança, tipo, no meu limite. O que que eu consigo fazer com uma margem de segurança, de quais situações eu vou conseguir me safar e das quais eu não consigo. É claro que isso não é uma matemática exata, né? A gente, a partir do momento que você tirou o pé do chão, um voo nunca vai ser igual ao outro. Então, dependendo das situações, você acaba se colocando em risco mesmo. Então, a gente tem que ter esse risco calculado. É igual no incêndio. Quando eu entro para o incêndio, eu não tenho certeza absoluta se eu vou sair daquele incêndio. A gente tem um risco calculado, né? A gente trabalha com risco calculado. Bom, a gente até brinca, meu, agora é a hora de ser bombeiro. Agora é a hora de entrar lá e tirar aquela vítima. Então, muitas das vezes é complicado. Então, no voo é a mesma coisa. Então, minha formação hoje, tipo assim, ela me garante, dependendo se eu parar numa árvore, eu vou conseguir sair dessa árvore sozinho, entendeu? Claro, se eu não me machucar, entendeu? Se dependendo da região de mata que eu cair, porque dentro do bombeiro, eu tenho alguns cursos que eu sou mergulhador, eu sou
eu fiz curso de salvamento em mata, então, dependendo da situação que eu parar numa mata, eu consiga ali esperar um resgate, saber para onde eu tenho que ir. Então, isso aí me traz uma, entre aspas, certa segurança, entendeu? Mas, claro, ninguém é super-herói, ninguém é super-homem. Então, nós temos que saber também que, meu, dependendo da situação, um pé quebrado, uma perna quebrada, ela pode evoluir para algo muito mais grave. Então, dentro do esporte é isso, entendeu? É É, poder ajudar um amigo, né? Numa situação no qual ele acabou se machucando. Então, eu consigo estar ali auxiliando. E é isso, basicamente é isso, né? que é o saber também fazer o gerenciamento de riscos, né? Que é uma coisa, né, que é da profissão do bombeiro e que você traz isso pro voo também. Pessoal, é o seguinte, o Luan tem um Instagram legal demais, que é a forma como eu acabei conhecendo o Luan e os voos dele, que é o Instagram @fala.piloto. Os vídeos que a gente está vendo aqui, que eu vou compartilhar mais alguns, são lá do Fala Piloto, do Instagram. E eu queria que você contasse, Luan, como é que foi essa ideia de começar essa conta no Instagram, de fazer os vídeos, como é que é essa rotina aí de produção, o pessoal te manda vídeos também para você comentar, você avaliar. E, enfim, é muito legal e assim. Como eu comentei com você, eu acho muito autêntico a forma como você faz, tem o seu jeito assim único, e isso que me chamou a atenção. E então me conta um pouquinho como é que foi a ideia de criar esse Insta. Enquanto isso, eu vou dar um share screen aqui de alguns vídeos aqui seus, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, Paulo, na verdade, assim, eu comecei a produzir conteúdo para o TikTok inicialmente, né? No qual eu tenho até um número maior de seguidores. Ah, E desculpa, com a, que eu não sigo no TikTok, então já fala o TikTok aí, que eu sou é o arroba Fala Piloto também. Ah, é o mesmo arroba. Ah, tá, É. tá. Então eu comecei a criar o conteúdo assim mais para o TikTok inicialmente. A minha ideia era o quê? Era salvar os meus vídeos, né? Era salvar os meus vídeos, deixar em algum lugar salvo ali. Então eu criei esse conteúdo para o TikTok. Só que assim, o TikTok, eu não sei se é um público diferente do Instagram, eu notei que eu nem focava em Instagram, né? Eu focava mais no TikTok. Só que eu reparei que o Instagram é um público que interage mais. Não sei se é um público mais maduro, sinceramente eu não sei dizer. Mas é um público que interage mais. E aonde eu quero chegar, né, com essas publicações? Assim, hoje, dentro do esporte, nós temos alguns criadores de conteúdo. Por exemplo, o Ricardo Chiesi, que é um excelente criador de conteúdo, é o Falando de Parapente. Meu, é muito bacana o conteúdo que o Chiesi cria, né? Nós já tivemos alguns há um tempo atrás, por exemplo, o Rômulo PQB, e eu sempre, antes de ingressar de cabeça nesse mundo, eu gostava de estar sempre ali acompanhando, né? Sabendo, e acabou que ficou um pouco carente, assim, porque o Rômulo PQ dele saiu, ficou o Chiesi, né? Mas o Chiesi ele é muito mais técnico, ele é mais profundo, ele, meu, é fenomenal. E eu falei, eu vou tentar criar um conteúdo mais dinâmico, né? Mais rápido e jogar lá para ver o que dá. Só que eu confesso para você, uma vez eu até encontrei com o Chiesi, assim, na rampa lá no Pico do Gavião, no Campeonato Paulista, ele falou assim, meu, eu esqueço que às vezes eu trabalho pro YouTube, calma aí que eu tenho que fazer uns vídeos. Então é assim, esse negócio de criador de conteúdo, cara, tem hora que é cansativo demais. Porque você já tem que dormir pensando, puta, o que que eu vou postar amanhã, né? Agora eu tô numa fase, esses dias eu dei até uma meio que sumida, assim, não postei tantos vídeos, porque eu não tô conseguindo voar. Eu tô com diversas missões no meu particular e não tô conseguindo voar. Eu tenho muito vídeo gravado, mas eu gostaria de postar coisas novas mesmo, né? Então, até dei uma sumida, mas é difícil. Essa vida de criador de conteúdo, eu vou te falar, tem que tirar esse povo aí que tem milhões de seguidores aí, gerenciar esse negócio aí, eu vou te falar, hein, meu. O E você cara tem que faz ser tudo. bom. Ô, Luan, e você faz tudo sozinho. Bom, os vídeos e aí depois toda a parte da edição, Você que gerencia ou tem alguém que está te ajudando? Não, não, tudo sou eu sozinho. As minhas filhas vêm e falam assim: papai, você tá editando vídeo de novo?
É assim, eu não sou nenhum editor, né? A gente vem aprendendo com o passar do tempo, né? Com tentativas e erros e vai fazendo, né? Vai postando aí. E é legal, eu gosto do Instagram por causa realmente de interação que nós temos aí, né? A gente tem bastante interação. Então Mas eu tá, acho legal o pessoal comentando. tá muito legal, Luan, e assim, e avisando a audiência que é o seguinte, no Instagram lá do Luan e também no TikTok, Luan tem várias informações sobre esse universo do parapente, muito além do que a gente conversou aqui hoje nessa conversa. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente está vendo um vídeo que ele está falando especificamente sobre previsão de tempo, quais os aplicativos que ele usa, como ele faz a leitura da previsão, enfim, ele passa informações assim do uso pessoal dele, né, para os voos. Então, assim, é muito legal ter acesso a esse tipo de conteúdo, Luan. E aos pouquinhos, assim, você vai. Importante é ir produzindo com qualidade, mais do que quantidade, né? É ter bons Sim. conteúdos. Agora, tem o seguinte, pessoal, que me chamou a atenção quando eu conheci o Luan foi o seguinte. Tem o voo que ele fez, que eu estou procurando o vídeo aqui, que foi o Cross Caissara, que não é cross country. O Luan, para a gente ir caminhando para o final, Luan, eu queria que você contasse sobre esse voo maravilhoso que você saiu do. Eu estou procurando aqui o vídeo que você Do saiu Guarujá, do. eu acho que ele tá mais clicando para a esquerda, no botão voltando Legal, ali. consegui já voltar nele aqui, ó. É, esse voo aí. Então, Luan, para a Esse gente ir voo caminhando para o dividiu ele final, em quatro. conta sobre o Cross Caissara, que já pelo nome já adorei, e também a sua chamada, que é o Fala Piloto. É, eu tenho essa brincadeira, né? Foi até o pessoal do quartel aí que me ajudou, o subtenente que trabalha comigo, outro amigo meu, o Everson, que nós estávamos falando, falei, meu, como é que eu vou fazer uma chamada? Aí, tipo, meu, saiu o Fala Piloto, né? Fala Piloto, e aí, galera, beleza? Normalmente, chega uma hora que eu fico vendo meus vídeos, eu falo, nossa, que chato, cara. Toda hora, fala piloto, fala. Nossa, até eu, que coisa chata. Mas é uma forma que eu usei para chamar. E o Cross Caiçara, ele assim, o voo no litoral, como eu estava dizendo, né? Ele é um voo que você não consegue atingir grandes altitudes. Então, você não tem muita autonomia de deslocamento. Normalmente você ou está voando na frente da montanha, aproveitando o lift, ou então, em dias raros, você consegue encontrar as térmicas, né? E aí você consegue fazer um cross, né? Porque, para a galera entender, existe o voo local e existe o voo de cross, que nós buscamos aí ir o mais longe possível, né? Em linha reta. Então a gente busca ir o mais longe possível. Essa aí é uma forma de voo. Então aí eu estou passando pelo Guarujá, nesse voo, né? Hoje, a rampa do Guarujá lá, ela existe uma Notan, então hoje esse voo ele tá bem restrito, tipo, vamos dizer assim, não se pode ser feito mais, né? Nessa época que eu fiz esse voo, ele já é bem antigo, então ainda era mais tranquilo, não tinha essa Notan. Então hoje eu decolei no Rock Point, consegui achar uma térmica e iniciei o deslocamento aí, sentido primeiramente Santos, depois Praia Grande, depois São Vicente, depois Praia Grande. E esse voo foi muito bacana porque assim, era um sonho, né? Dentro dos voos, esse voo era um sonho para mim. Eu achava quando eu comecei a voar que não era algo possível. E depois eu comecei a ver, até pelo Evandro, né, que eu comentei, que era algo possível, pois o Evandro já tinha feito esse voo. Eu falei, se alguém já fez, significa que dá. Então, saímos de Guarujá, fomos para Santos, São Vicente. E assim, é um voo curto. Dentro do mundo do cross country, é um voo curto. Se eu não me engano, foram 36 quilômetros voados. Eu tenho voo de mais de 160 quilômetros. Mas por ser no litoral, ele acaba sendo um voo diferenciado, entendeu? Isso no interior é assim, é um voo tranquilo. Piloto de cross faz tranquilamente, mas no litoral, por ser no litoral, ele acabou tomando essa dimensão que tomou aí, é um dos vídeos mais assistidos do canal. Ele é um voo que tem muitos desafios, né? Pelas características do local onde está voando. Tem mar, tem montanha, tem cidade, né?
toda É, a altitude que você falou, que você não consegue chegar numa grande altitude. Então, a gente vendo pelo vídeo aqui, a gente consegue compreender esses altos e baixos, né? De vai ganhando distância, vai baixando, daí vai recuperando, né? É, para quem tem curiosidade, está no Instagram em todas as partes do voo, mas realmente assim, é um voo de fases, né? Bom, você passou uma fase e agora eu tenho outra fase que eu tenho que conectar numa outra térmica, então é assim, diferente do interior, que no interior a gente, tipo, eu ganhei altura nessa térmica, eu tenho todo um trajeto que é sítio, fazenda embaixo, então assim, se eu perder a altura, eu pouso ali, acabou. Aí não, aí eu tenho que ter a certeza, para não colocar a minha vida em risco, que eu vou conseguir chegar do outro lado tranquilamente. Então é um voo de fase, é um voo mais técnico, é mais difícil mesmo, entendeu? Então realmente não é um voo igual no interior. Não tem como comparar assim, um voo de cross no litoral com o voo do interior. e aqui Essa travessia, por exemplo, que está mostrando aí, né? isso. Essa travessia é a travessia, famosa travessia da Garganta do Diabo. Esse voo, até pouco tempo, ele era um voo que não era explorado no litoral, essa travessia, né? Por quê? Porque a gente tem que passar um trecho de mar aí e do outro lado não tem pouso. Então, se você chegar do outro lado e não ganhar altura, ou você vai ficar no mar ou você vai ficar nas árvores. Então, e se você cair nas árvores aí, provavelmente só de aeronave para estar tirando desse meio desse mato aí. Então, assim, é bem complicado. E eu vou dar o mérito aqui agora, que inclusive num vídeo meu eu acabei falando besteira, né? O primeiro piloto que fez essa travessia, que conseguiu fazer isso aí foi o Evandro, que é o famoso 06. Então, imagina assim, hoje eu sei que é possível, mas você imagina o cara que não sabia que isso era possível. Então, literalmente, o cara falou, mano, eu acho que dá. Eu vou lá tentar. Eu vou tentar. Então, é complicado. Hoje eu sei, eu falo, não, é possível, alguém já fez. Mas quando você não tem essa referência, É. aí, aí eu vou te falar. Aí o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. E pelo que eu entendo também, todas as etapas desse voo especial, elas toda hora você tem que estar tomando uma decisão, né? Se eu vou seguir, não vou seguir, eu vou, não vou, vai. Mas assim, é uma decisão também que você não tem muita margem também de tempo, né? Tipo assim, Não tem muita margem para erro. Você toma igual nesse dia mesmo aí, eu tinha até brincado com um amigo meu, que é o Esquilo. Falei, Esquilo, se eu chegar em São Vicente, eu chego em Praia Grande. Porque o voo de São Vicente até Praia Grande eu já tinha feito por essa rota. Aí eu falei, se eu chegar em São Vicente. Só que quando eu iniciei essa travessia, foi o dia que eu iniciei ela mais baixo. Eu nunca tinha iniciado tão baixo. Eu sei que no meio do caminho eu comecei, meu Deus do céu, será que eu fiz uma escolha errada? Será que. Então, assim, no meio do caminho, no mar eu não ia cair, mas eu cheguei a passar pela minha cabeça que eu ia ter que pousar numa árvore, entendeu? Então, é assim, nesse momento também, a mesma coisa, é uma outra travessia. Então, aí quando chega desse lado, você novamente escala a montanha, e aí você inicia uma nova fase do voo. Então, assim, são fases mesmo e são decisões que tem que ser tomadas que são complicadas. sim, nossa. Ah, bacana demais. Pô, Lu, eu poderia ficar aqui mais horas e horas aqui batendo papo com você. Com certeza, é É, um assunto. eu vou caminhando aqui para o final, primeiro agradecendo a você muito pela confiança, pelo carinho de atender o meu convite, de contar um pouco da sua história, ensinar a gente, a mim e a toda a nossa audiência aqui sobre um pouco sobre esse universo do parapente e também sobre o universo dos bombeiros, que foi muito legal. Agradecer a todos que acompanharam até aqui esse episódio, agradecer à família do Luan, aos pais, tio, esposa, as filhas e a todos os amigos do Parapente, né? Toda a É. comunidade do Parapente aí na Baixada Santista e, enfim, de todo o Brasil aí que prestigiarem esse episódio, tá bom? E para a gente fechar, Luan, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, um pensamento ou uma reflexão aqui para nossa audiência. Bom, primeiramente, pessoal, eu quero também fazer um agradecimento ao Paulão aí, né, o podcast, e em especial a minha mãe, a minha esposa, que sempre me incentivaram em todas as minhas decisões, desde formação de bombeiro,
Hoje, às vezes, eu me ausento para estar voando, fazendo alguns cursos fora, e eu tenho esse apoio. Minha esposa sempre falou, vai lá, minha mãe é a mesma coisa, então um agradecimento especial à minha mãe, minha esposa, ao meu pai, né, meu padrasto, a minha irmã, a toda a minha família mesmo que sempre me incentivou e que, meu, me abraçaram nessa minha escolha, porque a gente sabe que é um esporte de risco e que, né, às vezes os familiares acabam bloqueando aí o esportista em si. E assim, galera, vocês que estão querendo começar no voo, busquem uma escola, busquem uma formação consolidada, não se arrisquem, porque é um esporte maravilhoso que vocês vão entrar numa conexão com a natureza, que eu acredito que nenhum outro esporte eu tenha entrado ainda, mas que infelizmente é um esporte de risco. Então é assim, se vocês tomarem algum susto, vocês podem acabar regredindo o seu contato com o esporte. Então, vai devagar, vai na manha, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar um mundo diferente de tudo aquilo que vocês viram até agora. E dessa forma, vocês vão estar conseguindo voar de forma segura e cada vez mais almejando aí coisas melhores dentro do esporte. Então, é esse a ideia que eu trago para vocês hoje. Beleza, Paulão? Ah, legal demais, Luan. E também registrando para todo mundo que todos os contatos do Luan, do Instagram, TikTok, vão estar na descrição desse episódio. Qualquer dúvida, pode mandar direct lá para o Luan que ele responde. É Luan, isso aí, tamo muito junto. obrigado. Bons voos sempre. Valeu, Tchau. Paulão. Abraço, galera. Fui.